Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. A nossa entrevistada de hoje é Conceição Farias, coordenadora da Federação Espírita aqui no estado de Alagoas. Conceição, seja bem-vinda. Obrigada, Cícero. Bom dia a todos. E gostaria de agradecer a feliz oportunidade que a TV Maceió está nos dando para que possamos chegar até a sociedade, levando aos corações, às mentes, a mensagem espírita. Conceição, qual o papel da Federação Espírita? O papel da Federação Espírita é trazer a lume ao movimento ao todo, como sociedade, o conhecimento da doutrina espírita, porque é de fundamental importância que todos tenham a consciência, a ciência do que é verdadeiramente a doutrina espírita, a fim de que não tenham assim pensamentos confusos por falta do esclarecimento. Então é justo por isto, Cícero, que estou grata e sou grata a TV Maceió por esta feliz oportunidade. Conceição, o Espiritismo lida aparentemente de uma forma diferente com divulgação e propaganda. Por quê? De forma diferente. Por quê? Exatamente porque com a doutrina espírita nós somos remetidos imediatamente nas primeiras fases de estudo, de conhecimento, aos ensinamentos de Jesus. E Jesus nos ensina que devemos ter critério, bom senso, responsabilidade em tudo aquilo que fazemos, em especial o que é religião, o que é ciência, o que é filosofia. Eu digo isso, Conceição, porque assim, é comum a gente ver trabalhos realizados por pessoas da doutrina, onde dizem que não querem divulgação, né? Não querem que propaguem aquele trabalho de alguma forma. Mas eu também acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre a doutrina. E acredito que falar sobre esse tema, levar até a sociedade esse tema é uma forma também de você trazer as pessoas para conhecer, né, o que é a doutrina espírita, né, os seus conceitos, os seus fundamentos. É verdade, Cícero. É verdade, nós temos que ter... a gente não pode ser aquele indivíduo que faça prosélitos, mas sempre que haja uma oportunidade, sempre que sejamos chamados, a gente tem que ter a responsabilidade de levar as pessoas, de levar à sociedade o conhecimento. É o dever de todo espírita. Eu diria mais, é o dever de todos os representantes das religiões, porque a sociedade, a humanidade tem sede de Deus. Ora, as religiões trazem os fundamentos de Jesus, que nos remete a Deus. Então, é responsabilidade de todo aquele que representa a religião levar a lume os conhecimentos, não com o achismo, eu acho, não o seu pensamento próprio, mas o pensamento, o contexto, o conteúdo da religião, da doutrina, no nosso caso. Como a doutrina é difundida aqui em Alagoas, Conceição, quais são os mecanismos que vocês usam para difundir a doutrina? Os mecanismos. Chega às casas espíritas, as casas espíritas são frequentadas por pessoas que formam a sociedade, as casas espíritas são buscadas em termos de alento, pessoas que estão muitas vezes em desequilíbrios de saúde, em questões mentais, emocionais,
psicológicas, buscam as casas espíritas. E neste momento, através do acolhimento, através do atendimento fraterno, através da palestra, da explanação do Evangelho, há uma divulgação. Aquele irá multiplicar o conhecimento que encontrou na casa espírita. Além de, através de eventos como congressos, seminários, como encontros que têm acontecido AME Espírita em nosso estado, aqui em Maceió e Arapiraca, enfim, uma série de oportunidades em que é divulgado. E nós temos um programa na radiodifusora há muito mais de 40 anos, Momento Espírita, nos domingos, às 9 horas. Existe toda uma organização, né, em relação a isso, Conceição. Por falar nisso, contextualizando atualmente, como se encontra o movimento espírita brasileiro? O movimento espírita brasileiro, muito mais que antes, está muito bem, obrigada, Cícero. Por quê? Porque o senhor Dr. Bezerra de Menezes, desde quando membro, desde quando presidente da Federação Espírita Brasileira, ele passou a se preocupar pela unificação do espiritismo, ou seja, unificação do movimento espírita quer dizer que todo o movimento espírita tem a mesma linguagem, o mesmo pensamento. Há muitas divergências ainda, Conceição, em relação a isso? Infelizmente, porque são questão de hábitos. Hábitos de mais de 100 anos, hábitos de dezenas de anos, da forma como chegou o Espiritismo, que Allan Kardec teve todo o zelo, todo o cuidado, mas as pessoas que foram recebendo, assim como a vinda do Cristo, essas pessoas que foram recebendo, colocaram segundo o seu prazer. Passaram a divulgar, a trabalhar segundo o seu pensamento, sua forma de interpretação. Do seu próprio entendimento, por vezes, que não representa, não é, exatamente o que assim, preceituou Kardec, eu acredito. Isso. Pois é. E eu diria que não existe aí maldade, mas existe, como você bem afirmou, a falta do entendimento, da compreensão. Ele entende segundo o seu grau, o seu nível, né, de desenvolvimento intelectual e até amoroso, de sentimento. Então, transfere de acordo com o seu pensamento, mas sempre baseado na doutrina espírita. Não queremos dizer com isso que o Espiritismo hoje veio modificar, assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. Na época de hoje, por maior entendimento, melhor compreensão do que tudo que os Espíritos trouxeram e Kardec codificou, então essa luz se fez melhor, se fez maior. E hoje a doutrina espírita é trabalhada segundo os princípios de Kardec, segundo o que consta nas obras básicas de Kardec. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, tem todo o cuidado e todo o zelo de passar para todas as federativas o que é a responsabilidade das sedes federativas e, consequentemente, das casas espíritas. Conceição, falando em bases, né, da doutrina espírita, a gente percebe que a caridade é algo muito presente, né, junto à doutrina. Doação de sopa, auxílio a gestantes, campanha do quilo. Finalmente, para que serve a caridade? Não é? Serve mais a quem dá ou a quem recebe? Respondendo a sua pergunta, Cícero, a caridade favorece a todos.
Quando eu estendo a mão para ajudar alguém, eu primeiro sou auxiliada, para que este auxílio chegue dentro de um consenso de bons sentimentos, de boa moral. Então, sou eu que estou recebendo primeiro. Então, ambas as partes são beneficiadas. Mas, permita-me esclarecer um pouco mais sobre essa questão caridade. É importante. Está na lei divina. Qual a verdadeira finalidade da caridade? Está na lei divina. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, entre as leis, está a lei de amor e caridade. É uma lei universal, porque se eu não for caridoso, eu não tenho condição de te compreender, de te entender, de ser indulgente, de fazer a ti o que gostaria que tu me fizesse, em termo e com relação aos meus erros, meus desvios de caminho certo. Esta é uma das maiores caridades. Por isto que Allan Kardec, estudando, refletindo sobre tudo que a espiritualidade superior trouxe, ele colocou como máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. As pessoas, ao longo do tempo, se basearam tão somente nessa caridade material. Mas a proporção que a gente estuda, adentra a doutrina espírita, se remete a Jesus e vê a expressão de caridade em Jesus a todo momento de sua existência. A começar dos primeiros dias de suas passadas enquanto criança, quando Maria o surpreendia em meio à praça, confortando e conversando com aquelas crianças que não tinham o mesmo nível de entendimento dele, conversando e confortando aquelas lavadeiras à beira do rio. Isso é caridade. E entrando de porta adentro com crianças para serem alimentadas. E a mãe se surpreendia, até com malfeitores, como nos diz o nosso querido irmão X, ou seja, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova. Os irmãos poderão constatar isto. Quando Maria se surpreende em perceber que ele está trazendo aqueles que eram reconhecidos pela sociedade, pela comunidade, como malfeitores. Mas, mãe, eles estão com fome. Então, fome do quê? Fome não apenas do alimento, mas fome de ser reconhecido como gente. Porque todos nós erramos, Cícero. E, por vezes, esse tipo de caridade, Conceição, permita-me, é muito mais importante do que a caridade material em si. Obviamente que as necessidades físicas não podem ser desconsideradas. Inclusive, por falar nisso, dentro de uma observação mais pragmática sobre a caridade material, não seria mais importante um trabalho efetivamente mais transformador para que essas pessoas que precisam dessa caridade material passassem a não precisar mais no futuro? Assim, a Federação Espírita se preocupa com isso? Sim, a Federação Espírita se preocupa com isto e infelizmente muitos não entendem. Não entendem porque nós precisamos fazer assistência social, porém educando, formando, ensinando. Não é dar sempre o peixe, mas ensinando a pescar. Ensinamento de Cristo. Essa é a obrigação. E, inclusive, algumas casas espíritas, é porque as condições financeiras para se manter uma casa espírita são pequenas, muito pequenas financeiramente. Mas nós, graças a Deus, ao longo da nossa caminhada espírita, conhecemos vemos casas em Recife, em interiores de Pernambuco, com oficinas de trabalho. Eles recebem, mas também ali aprendem a desenvolver algo e dali já conquistam trabalho, emprego. É valorizar o indivíduo, é a maior caridade. É dar a ele descobrir, ele se autodescobrir. Eu tenho valores, eu não tenho que apenas pedir. Isso é fundamental. Agora, muitos, em todo o trabalho espírita, tem assim o zelo, o cuidado, não chegar apenas distribuindo.
apenas dando. É de responsabilidade, e espero que todos assim o façam, de levar a palavra. Às vezes, muitos daqueles que estão ali, seja na rua, seja onde for, em comunidades, eles ficam atentos àquelas palavras. Nós dizemos por conhecimento de causa. Então, eles ficam atentos. Essas palavras podem efetivamente transformar. Transformar, confortar, levantar, soerguer, ao tempo que ele estende a mão para receber aquela caridade material. E, de repente, vir até conversar com a gente, fazer inquirições sobre a vida. E, quando menos esperamos, aquelas criaturas adentrando a casa espírita e agradecendo aquela casa que levou naquele dia, e ele ali estava para receber uma oportunidade do que ele podia fazer de melhor com relação à sua vida. O grupo musical Skank Conceição, em uma de suas músicas, ele diz que a esmola é a cota miserável da avareza. Qual a diferença entre esmola e caridade? É porque muitos dão esmola simplesmente por dar. Joga lá a esmola. Está precisando, tome. E às vezes nem fala, simplesmente joga, tome aí. Às vezes até com expressões assim muito fortes. Vamos dizer, poxa, de novo, poxa, está me aborrecendo, está me esquentando. A diferença é dar a esmola, porém de forma caridosa, que aquela porção, aquele valor, aquele pão esteja envolvido de amor, esteja envolvido de respeito, esteja envolvido verdadeiramente de caridade. Porque muitos tratam a esmola, Conceição, até como indulgência. Né? Acham que com isso vão conseguir a salvação, sim, algo do tipo. Você lembrou muito bem, porque a gente sabe até que é dando que se recebe, mas depende da forma como dermos. A gente não pode dar simplesmente por dar. O que eu estou dando, como eu estou dando, isto é importante, porque, meus queridos irmãos, vocês que nos escutam neste momento, Deus registra todas as nossas ações, o nosso mínimo pensamento. Nós achamos que não estamos vistos. Esta é uma oportunidade para todos compreender e entender que Deus não descuida de nenhum de seus filhos. Ele não está nos vigiando. Ele está apenas administrando nossa vida, buscando meios de nos ajudar, nos auxiliar cada vez mais, através dos seus prepostos, a começar de Jesus, que disse não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Então, Deus registra tudo. Então, naquele momento que nós damos aquela esmola, Deus está registrando como está o nosso coração, como está a nossa mente. Então, muito zelo e muito cuidado. Esse é um alerta da amiga, da irmã Conceição, com o que estamos pensando e como estamos fazendo as nossas ações. Conceição, vou fazer uma pergunta e peço que você responda só após o intervalo, por favor. Como se posiciona a federação em relação ao polêmico caso do médium João de Deus? A gente volta já. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. A
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Hoje estamos recebendo como nossa entrevistada Conceição Farias, coordenadora da Federação Espírita de Alagoas. Conceição, antes do intervalo deixamos uma pergunta no ar. Como a federação se posiciona diante desse polêmico caso do médium João de Deus? Pois é, Cícero. Infelizmente ainda somos isto. O mundo ainda não escutou, a sociedade ainda não escutou a voz de Jesus. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E por isto, por estar a doutrina espírita voltada aos ensinamentos de Jesus, por ser a doutrina espírita o consolador por ele prometido, a federação tem e desenvolve com todo o pensamento de caridade e de respeito para com esse nosso irmão. Qual o posicionamento da federação? O posicionamento da federação é orar e vibrar por este irmão e por todos aqueles que, como ele, esteja como médio ou não, pelos seus desvios, seus deslizes morais, se utilizam da carência do outro, explora o outro em vários aspectos. Então, este é um momento de muito critério, muita responsabilidade daqueles que representam as religiões, em especial o cristianismo, que representa os ensinamentos de Jesus. Por isso, a Federação Espírita do nosso Estado e a FEB não se envolve com essa polêmica, não está para discutir as questões do nosso irmão. O que o levou a isto? Apenas lamentar. E, conforme Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então, se essa criatura realmente está em erro perante as leis dos homens, que receba dessas leis tudo o que se deve ser cobrado, tudo o que se deve ser dado. Porque Deus dará, através da sua justiça, o que precisa ser dado àquele ser, que é de responder, como todos nós, pelos nossos erros cometidos, pelas nossas quedas morais. Nós estamos a responder e estaremos em programação nesta e em outras reencarnações para responder os nossos deslizes. Então, a federação é simplesmente, nestes momentos, se coloca com toda a caridade, com todo o respeito, diante de todo aquele que comete erros como estes gravíssimos. São mais de 450 denúncias, Conceição, em vários estados. A doutrina fica abalada com isso? Ah, meu querido, abaladíssima. A doutrina, não no contexto doutrinário, mas aqueles que compõem a doutrina, que faz a doutrina espírita, estamos muito abalados porque no contexto da doutrina espírita, no contexto doutrinário, não fica abalado, mesmo que este ser fosse espírita,
porque ele não o é. Porque a doutrina espírita não responde pelos erros nossos enquanto espíritas. A doutrina espírita não responde. Nós é que responderemos bem alto enquanto espíritas e cometermos erros dessa ordem. Porque está tudo dentro do corpo doutrinário da doutrina. A doutrina veio trazer tudo o que Jesus nos trouxe e muito mais, porque a humanidade, a sociedade já estava com uma intelectualidade mais desenvolvida, com maior compreensão das coisas que Jesus veio trazer. Então, a doutrina espírita tem todo um compêndio para direcionarmos os nossos passos. Então, se eu me torno espírita, se eu estudo e de repente cometo atos que não está de conformidade com as leis divinas, de conformidade com as leis dos homens, eu responderei alto, mas o corpo doutrinário continua inabalável. Você fez uma observação, Conceição, mesmo que esse ser fosse espírita, você falou. Pergunto, a federação reconhece João de Deus como um médium espírita kardecista ou não? Não, ele não é espírita, ele já declarou perante a espírita que não, perante a imprensa, que não é espírita, e aqueles que foram lá, aqueles que vão lá, dizem que lá tem muito mais coisas que remete a outras religiões do que ao espiritismo. Inclusive pessoas do setor de jornalismo, do setor da área de comunicação, da mídia. Dizem e falam isto, porém, independente, meus queridos, infelizmente, esta criatura, este nosso irmão, não sendo espírita, ele está realmente, em diversos momentos, ele cometeu desvarios que são sérios. Todos nós trazemos arraigados em nossa alma situações, atitudes viciosos de ordem moral. E muitas vezes não acordamos. Ora, pelo amor de Deus, eu posso continuar a falar? Ou você quer? Não, pois não. Fica à vontade, Conceição. Este ser teve a oportunidade de ser um médium de cura. Médio de cura não está mais para ser desenvolvido, mesmo que ele fosse espírita. No movimento espírita não está mais, porque existiu em época para despertar a atenção, sensibilizar a sociedade, sensibilizar o mundo, de que havia um direcionamento que estava sendo trazido para de retorno ao Pai. Então a doutrina não aprova aquele tipo de cura que era feito por João de Deus? Não. A forma como ele procedia para curar as pessoas, uma chamada cura espiritual. Nós respeitamos porque ele trouxe essa mediunidade de cura. Se ele não aprova a doutrina espírita, não. Se ele estivesse representando a doutrina espírita, se estivesse no movimento espírita, a Federação Espírita Brasileira não estaria apoiando. Como muitas casas espíritas que fazem determinadas formas de atendimento, não ficam se sentindo bem porque a federação não dá a adesão, não recebe, exatamente porque nós temos que primar pela doutrina espírita. Então, a doutrina espírita realmente não aprova aquela forma de mediunidade de cura, mas se essa criatura trouxe essa mediunidade de cura é porque ele tinha responsabilidade, ele tinha compromisso junto a uma comunidade. Então, o que faltou a ele? Coitado, faltou buscar o direcionamento do Cristo para poder desenvolver junto à comunidade o que é mediunidade de cura. Então, Conceição, gostaria de saber de você quais as diferenças entre o espírita kardecista e religiões de matrizes africanas. Olhe, cada religião no seu lugar.
A doutrina espírita, deixa-me te falar, as pessoas até hoje dizem o espiritismo kardecista. Não. O espiritismo universal, porque foi trazido pela espiritualidade superior, tendo à frente o espírito de verdade. E Kardec foi simplesmente um instrumento que codificou, que trouxe a bala, a lume, o espiritismo. Então, espiritismo é ter o corpo doutrinário, ciência, filosofia e religião. Então, quando me perguntam, você é espírita kardecista? Eu digo, eu sou da doutrina espírita. Sim, por que você está dizendo isto? Porque eu estudo para praticar o espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Então, não existe isso, o espírita kardecista, porque espírita é todo aquele que estuda o espiritismo, que pratica o espiritismo. E estas outras religiões praticam o que é de responsabilidade, de bom senso seu, praticar. Então, o espírita ou espiritismo não tem nada a ver com as religiões africanas, nem as religiões africanas têm nada a ver com o espiritismo, a não ser que em toda e qualquer religião há médios, porque somos todos, independente de sermos religiosos ou não, somos médios. É a única coisa que está para ambas, é a mediunidade. Agora, cada um desenvolve dentro do seu entendimento e compreensão religioso, seja africano, seja espiritismo. A gente percebe, Conceição, que ainda hoje, nos dias atuais, existe um preconceito em relação à doutrina e seus adeptos. Como enfrentar essa diversidade? Muitos de fora ainda percebem, talvez escutem alguma coisa, mas enquanto nós espíritas, a gente tem, assim, achado que está tudo muito maravilhoso, porque não escutamos, muito pelo contrário, Cícero, a proporção que a gente se desenvolve na doutrina espírita e diante de alguma situação a que somos chamados, seja no ambiente médico, na sala de espera antes de ser atendido, alguma conversa, coisa. Aí a pergunta, Cícero, vem em cima: você é espírita? É porque eu percebi na sua fala, em nenhum momento a gente se refere ao espiritismo. Eu percebi na sua fala que você é espírita. Basta a gente ter aquele conceito religioso da moral do Cristo que Jesus veio trazer. Mas não sentimos mais esse preconceito. Esse preconceito, graças a Deus, vem se apagando ao longo do tempo, porque antes portas eram fechadas. Eu vou falar de meu exemplo, permitam vocês, de um exemplo que eu vivi, uma experiência que eu vivi em pleno evento da Jornada da Mulher Espírita, quando realizando o evento de um seminário na federação, irmãos de uma determinada ordem religiosa se posicionaram à frente da porta da federação para não deixar entrar, não permitir a entrada daqueles que vinham sedentos por aquele seminário. Então, nos comunicaram, estávamos já em cima, descemos... Intolerância absurda. Aí, então, descemos e disse: meus irmãos, desculpem, a sua atividade religiosa é lá, no seu templo. Aqui, a atividade é nossa. Por favor, abram o caminho. Foi interessante que, diante da nossa fala, alguns foram embora, mas muitos subiram. Eu disse: poxa, bendito seja, porque subiram para escutar um seminário espírita. Então, Cícero, cada vez mais tem diminuído. Já tivemos coisas assim, a oportunidade de dizer: poxa, você é espírita, cruz credo, e a pessoa se benzer. Mas não existe mais, eram medos que se tinham, meus queridos. Eram medos porque achava que a mediunidade, que os espíritos só se comunicavam por conta do espiritismo. Não, muito antes do espiritismo, muito antes do Cristo vir, a espiritualidade já se comunicava. Lembremos de Moisés. Lembremos do momento do Cristo na transfiguração. No monte,
junto com aqueles que já tinham se ido, Moisés e João. Vejamos, meus queridos, isto. Não é o Espiritismo, não foi o Espiritismo que trouxe essa questão da comunicabilidade da espiritualidade com o mundo físico, de forma alguma. Ele apenas veio esclarecer. Então, graças a Deus, meu amigo, meu irmão, não tem se apagado essa coisa em todo canto, em todo local. Temos sido muito bem recebidos, seja numa feira de livros espírita, diversos de outras religiões chegam até nós, pesquisando, perguntando. Então, isso tem tendência a acabar. Inclusive, está havendo na nossa cidade, não apenas em outros lugares, encontros ecumênicos, como está havendo agora nesse mês de dezembro, a realização de outras igrejas, de outros templos, e nós espíritas estamos lá por ser convidados por eles. Assim como eventos espíritas, eles têm recebido convites. Isso vai apagar. Jesus veio para unir e não para separar. Ao falar de espiritismo, naturalmente vem à tona a questão da reencarnação. Isto. Eu gostaria de saber de você, Conceição, um pouco mais sobre isso, sobre esse tema, reencarnação, por favor. Reencarnação, meus queridos, é uma lei divina. A lei que nos dá a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, de evoluirmos, de crescer. Porque toda a criação divina está destinada à evolução, ao crescimento. Ele nos fez simples e ignorantes, mas iremos atingir os postos angelicais, como Jesus. Jesus, espírito de alta hierarquia, é o governador do nosso planeta, porque ele cresceu, ele evoluiu. E então é através da reencarnação dessa lei bendita e sublime, que nós não estamos determinados como durante tanto tempo. Durante tanto tempo, acreditamos, e muitos aí acreditam, que estão destinados ao inferno. Estão destinados ao castigo eterno. Não, Deus não seria um Deus justo se assim o fizesse. Qual pai humano castiga o seu filho eternamente? Qual pai prende o seu filho nas correntes dos seus erros? Não, Deus é Deus de amor, Deus de libertação, de liberdade. Então, ele dá a liberdade, a lei do livre-arbítrio, para fazermos a nossa escolha, a cada um segundo as suas obras, Jesus disse. Por isso, meus queridos, há explicação do porquê de determinadas dores. Por que tão pequeno? Por que tão bebê e já nasceu com a cegueira? Por que tão pequeno, tão bebê e já nasceu com determinadas questões de saúde, com câncer? Como vimos berços e mais berços na cidade de Recife, naquele hospital de câncer, com aqueles bebês. Por quê? É porque nós não respeitamos as leis divinas ao longo do tempo e há um determinado momento de responder. Aí ele bebê, ele tem consciência? Tem, porque o Espírito é inteligente. E ele até pediu, permita, Senhor, que eu possa ir nesta situação para responder pelo crime de ontem. Então, a lei da reencarnação é uma lei sublime. Há muitos que dizem, eu não aceito a lei da reencarnação, mas quando você a abraçar, você terá a melhor condição de se auto-perdoar, se auto-amar e amar todos aqueles, como nessa situação tão polêmica que está havendo. Amar, porque Jesus assim demonstrou. É com a lei da reencarnação que nós nos reajustamos perante as leis divinas. Sim. Conceição, nós temos um quadro aqui no programa que se chama Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado ou entrevistada e pede que ela diga, né, se curte ou não curte aquela imagem e faça um breve comentário Sim. sobre essa imagem. Uhum. Vamos para a primeira imagem. Religião nas escolas. Curto, sim. É de fundamental importância a religião na escola. E é de fundamental importância a religião nos lares.
Próxima imagem. Bispo Edir Macedo. Eu não curto. E muito lamento. Porque é outro. É um dos irmãos que deixou-se levar pela vaidade, pelo orgulho, e está com caminhos, a sua estrada está meia tortuosa. Ele se acha com a mente em desequilíbrio, enquanto, como ele se diz, missionário. Que Deus o abençoe e que ele se encontre. Próxima imagem. Sincretismo. Sincretismo religioso é uma questão que nós precisamos analisar, refletir com muito respeito, porque todas as religiões são de fundamentais importância, cada um no seu entendimento, cada um na sua fase de amadurecimento e crescimento espiritual. Você curte ou não curte? Vocês são sincretismo religioso? Não curto. Próxima imagem. Papa Francisco. Que criatura! Esse é um espírito de alta hierarquia que veio para sensibilizar todos aqueles, não apenas os que fazem o catolicismo, mas todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus, todo o cristão. Então, vejamos muito bem, acompanhemos muito bem as falas do Papa, porque ele veio para unir e para que cada religioso se respeite e respeite o próximo. Então você curte? Evidentemente. Curto, desculpa, eu estou esquecendo as curtidas. Não, de forma alguma. Próxima imagem. Dízimo. O dízimo. O dízimo é importante, mas importante também é como é solicitado esse dízimo, como é pedido esse dízimo, porque temos lamentado muito a forma como tem se cobrado esse dízimo. No nosso ponto de vista, no nosso entendimento espírita, dízimo é aquela oportunidade que você tem de contribuir, em que você pode ofertar alguma ajuda à sua igreja, ao seu templo, porque toda instituição necessita de contribuição, de ajuda. Mas sem a imposição, sem a cobrança rígida, grave, como tem acontecido. Você curte ou não curte o dízimo? Perdão. Eu curto desde que seja administrado com amor. Bem, Conceição, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer a sua presença, dizer que foi um grande prazer tê-la aqui como nossa entrevistada, renovar o convite para que em outras oportunidades possamos estar aqui, ao passo que eu deixo um espaço para suas considerações finais e no momento desse, né, de polêmicas, de conflito envolvendo crença, fé, eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor. Meu querido Cícero, e todos vocês que estão a nos ouvir, nos acompanhando, de início eu quero expressar meu agradecimento mais uma vez a esta organização por nos dar a oportunidade. Quero agradecer por colocar as portas abertas e breve bateremos, com certeza. E estarão sempre abertas, Conceição. Obrigada. E quanto às polêmicas, seja ela de que for, pensemos com caridade e com respeito. É importante não nos envolver com as polêmicas. E nós vamos dizer por quê. Porque nós, enquanto no corpo físico,
vivenciamos também o mundo espiritual. O mundo espiritual e o mundo físico se entrelaçam entre si. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec que os Espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Na maioria das vezes são eles que comandam nossos passos. Então, se nós nos envolvemos com determinadas polêmicas, nós acabaremos em discussões sérias e graves e vamos responder por essas polêmicas, porque é preciso lembrar de Jesus. Diante da pecadora, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem de nós não tem pecado, não tem erros? Lembremos que todos se retiraram, porque Jesus fez com que eles voltassem às suas lutas, seus comportamentos, e todos, até as crianças e os idosos, não se viram imunes de culpa. Não tinham o direito de atirar a pedra diante daquela que errou, porque nós não sabemos o porquê dos erros deles. Vejamos que a polêmica que antecedeu a sociedade está sendo, isto é um alerta, está sendo invadida por estas questões polêmicas. Vejamos que antes desta situação, dessa questão, qual foi um momento muito polêmico e que ainda há resíduos, ainda há situações sérias? A questão política. E hoje, familiares estão intrigados. Familiares são verdadeiros inimigos. Então, meus queridos, atentemos para isto. Pensemos e perguntemos: Senhor, o que queres que eu faça? E Ele vai dizer: atire a primeira pedra se estiver sem pecado. Não nos envolvamos com o momento polêmico. Oremos para que esse mundo que intercala-se ao nosso, que entrelaça-se ao nosso, possa estar sob a influência dos maiores, dos superiores, que clamam pela paz, pela serenidade e pelo equilíbrio de comportamento de todos nós, independente de que sejamos um João de Deus ou não. Muito obrigado, Conceição. Agradeço mais uma vez. Agradeço a você pela audiência. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.